Olá a todos, estamos iniciando aqui hoje o nosso podcast Aconchego, o novo podcast de passatempo, com o programa ACP Entrevista, nosso programa 001, primeiro programa dessa série que faremos aqui nessa primeira temporada de 10 programas. Roda a vinheta. Estamos vendo agora a vinheta. Vai começar em 3, 2, 1. A vinheta mostrando o nome do programa, da podcast Aconchego. Apresenta personalidades da cultura, música e arte. Entrevistas, bate-papo, músicas e curiosidades. Podcast Aconchego. Programa ACP Entrevista. Aí agora estamos mostrando o cartaz, programa ACP Entrevista. Muito bem, pessoal. Podcast Aconchego, nosso programa de número 001, primeiro programa dessa série que iremos fazer. A primeira temporada serão 10 programas, tá? E entrevistaremos pessoas da área cultural, de passatempo, ligadas à cultura de alguma forma. Nosso primeiro convidado é o meu grande amigo, Antônio Faleiro, Nijinho. É uma pessoa que dispensa apresentações, né? Nijinho é ufólogo, é escritor, é músico, é mágico, tem a história de passatempo, conta a história de passatempo, tem um trabalho fantástico, é um dos ícones culturais de nossa cidade. Muito bem-vindo, Nijinho. Muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Aqui estamos à sua disposição. Como comentarista hoje, trago meu amigo Hugo de Lara Campos, que estará conosco aqui para fazer os comentários sobre a entrevista que faremos com o Faleiro, tá? Esteu, eu quero te agradecer o convite, eu não poderia recusar nunca, pela admiração, pelo respeito que eu tenho pelo entrevistado. Vou te falar que você falou um monte, é um profissional multifacetado, ele tem várias experiências, várias profissões. Ele, inclusive, foi meu professor de inglês e de francês no ginásio de passatempo. A gente era chique demais. No ginásio que a gente tinha inglês e francês. O que eu não sei muito não, mas eu não passo vergonha lá fora não. O que eu sei de inglês e francês, devo ao meu mestre Nijinho. Muito obrigado pelo convite. A gente não tinha como começar com outra pessoa, porque o Nijinho é um ícone cultural de passatempo, é a pessoa que está envolvida em todos os tipos de atividades culturais, carnaval, o Nijinho, né, também fez durante muitos anos carnaval, entre várias e várias outras coisas, né, Nijinho? Então vamos lá, vamos começar a nossa entrevista, o programa ACP Entrevista, é o nosso número 1, programa 001. Faleiro, vamos falar um pouquinho de cada coisa, né? De cada uma das áreas de atuações sua na cultura. Primeiro, conta pra gente como que foi a sua introdução na ufologia. Na ufologia foi o seguinte: em 1957, eu e meu pai vimos um OVNI passar atrás da igreja em forma de uma bola de fogo e foi direto para o Morro Grande. E daí eu sempre tive avistamentos de OVNIs. Mas o mais importante foi em 1978, em 24 de agosto, quando a gente estava na praça e o guarda do banco me chamou para ver uma estrela no céu. Realmente era o planeta Vênus, que ele aparece de dia, em agosto. Mas de repente ele gritou: "O que é aquilo?" E apareceu então um OVNI, mais ou menos assim de uns 1 metro para baixo de diâmetro, de cor cinza, sem ruído algum, veio voando e parou a pino sobre a cidade. Nesse momento eu gritei a todas as pessoas que estavam lá no banco, Banco da Lavoura,
Ele saiu correndo e todo mundo viu o OVNI parado. A partir daí eu fiz a pergunta seguinte: se isso está aparecendo de dia, de noite deve ser muito mais. E comecei a perguntar ao pessoal da roça: você já viu o disco voador? Eles: não, nunca vi. Aí eu falei: a pergunta está errada. E comecei a perguntar: você já viu assombrações ou fantasmas? Já vi a Mãe do Ouro, já vi a mula sem cabeça, já vi o carro fantasma. E daí eu deduzi que o povo da zona rural conhecia os OVNIs sob forma de folclore. E escrevi um livro, estudei o folclore e descobri dezenas de mitos e lendas que contavam sobre discos voadores vistos sob formas luminosas à noite. Inclusive achei até uma carta de Pero Vaz de Caminha? Pero Vaz de Caminha, que ele descreve um disco voador, que os índios chamavam de Ibaitatá, coisa de fogo. Era uma coisa que voava, perseguia os índios. Aí isso em 1560, logo no início do descobrimento do Brasil. Eu sou suspeito para falar, mas o Antônio Faleiro, na ufologia ele é conhecido como Faleiro. Eu posso dizer sem sombra de dúvida, sem medo de estar errado, o Antônio Faleiro é considerado um dos 10 maiores ufólogos do mundo, não só do Brasil, do mundo. E eu acompanhei ele em diversos trabalhos, em diversas palestras, e a gente vê o carinho, como que o pessoal, né, Nidinho, te considera na ufologia. Você é um verdadeiro ícone da ufologia mundial. E um orgulho para passar tempo. Eu comecei a fazer, o primeiro programa que eu fiz foi um programa no Rio de Janeiro, que tinha um concurso de ufologia. Aí eu levei essa tese minha de discos voadores no folclore brasileiro e apresentei lá. Mas não tinha slide, foi só falado e tal, e coisa. E o primeiro lugar foi um rapaz lá do Amazonas que ganhou, porque ele tinha muito slide, mostrou e tal. E depois eu fui apresentando em diversas cidades do Brasil. Já fui a Curitiba 2 vezes, Brasília 2 vezes, Salvador 2 vezes, São Paulo, em Minas Gerais. Então apresentamos esse tema, discos voadores do folclore brasileiro, por todo o Brasil. E também foi apresentado pelo Gebaer, que já faleceu, mas ele levou a minha teoria do OVNIs do folclore brasileiro, apresentou num congresso lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Interessantíssimo. Só interferir aqui, Estevão. Aquele congresso que nós fomos lá em Varginha, estava eu, você e Estevão. Né? Foi um congresso de ufologia, lá na terra do disco voador. Né? Aí você estava deixando eu... Que foi um congresso muito importante. Maravilhoso congresso, ocorreu em Varginha. Foi muito bom. Eu tive a chance de me apresentar também, graças ao Nidinho, porque eu também ingressei na ufologia graças ao Nidinho, né? Apadrinhado pelo Nidinho. Só o fato de eu ser um conhecido e de estar sendo apadrinhado pelo Nidinho abriu todas as portas para mim, onde eu pude fazer programas, entrevistas em televisão, várias outras coisas, e palestrar em Varginha, que foi o ápice, vamos dizer assim, da minha carreira ufológica. Perfeito. E o pessoal também sempre comentava: você é de Passatempo, você conhece o Nidinho? Falou assim: é meu amigo, meu professor, entendeu? Meu amigo mesmo. Não, porque eu vi no Globo Repórter, um Globo Repórter de 2 edições, que você deu entrevista pro... Até esqueci o nome do repórter. Domingos Meirelles. Aquilo aí repercutiu muito. O pessoal, para todo lado que eu vou nos encontros de moto, aí, falo de Passatempo, o pessoal pergunta por você. Até que muitas vezes que eu nem conheço, nunca vi. Ah, você é da terra da ufologia, do Nidinho. É assim, sou de lá com muito prazer, com muita honra. Aquele programa correu o mundo, né? Um rapaz daqui de Passatempo que mora nos Estados Unidos, que é filho da Ariane do São Bolivar, assistiu lá nos Estados Unidos.
esse programa da... Foi para a Globo Internacional. Da Globo. Sem falar na Rede Manchete, Realidade. E o Domingos Meirelles ficou muito meu amigo. Ele dava 3, 4 minutos para as pessoas. Ele falou, vou te dar 7 minutos. Deu 7 minutos dentro do programa. Ô, Faleiro, vamos falar também sobre a música. Como que a música entrou na sua vida? A música, primeiramente, o pai era músico, tocava violino. Tinha um violino lá em casa e o Marinho montou uma aula de música. Marinho de Sodedé. Foi meu tio, casado com a minha tia. E ele tocava clarinete, era um músico excepcional, o Marinho como Sodedé. Então eu entrei na aula lá para aprender o violino, para tocar violino. E aprendi a tocar violino com o Marinho. Né? Depois eu fui aprendendo outros instrumentos, sax, clarinete e teclado. Né? Hoje, atualmente, eu toco mais teclado. Sem exagero nenhum, o Nijinho toca qualquer instrumento. Viu? Você deixa na mão dele ali, se ele não conhecer o instrumento, daqui a 15 minutos você volta e já está... Mas, você foi autodidata? Você conseguiu aprender sem... Não, o Marinho me ensinou música. Ele me ensinou a música. Eu tocava por música, o violino, né? Ele me ensinou música. Depois eu estudei com o Sodedé também música, aí já foi clarinete. 2 grandes mestres. Para entrar na banda. Clarinete eu aprendi com o Sodedé. Né? E... Depois, quando eu estudei em Segundo Rei, também eu entrei no conservatório lá, entrei no primeiro ano e aconteceu um fato interessante. Na primeira aula, o professor falou, eu tenho que ir ali embaixo, você fica aí, agora mesmo eu volto, em minutos. Aí tinha uma menina no piano, ela começou a tocar uma música no piano. Aí eu tirei o violino da caixa e comecei a tocar junto com ela. O cara subiu doido, né? O professor, uai, quem está tocando violino? Falei, eu. Mas você não veio aprender violino? Falei, minha, porque eu tenho uns defeitos, encosta essa parte do violino, essa parte da mão no violino. Ele falou, não, mas você já toca. Vou te passar para o 4º ano. Me passou para o 4º ano de violino. Se demorasse mais um pouquinho, você ia ensinar para o professor lá. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, sem falar, eu estou adiantando aqui, me perdoe se eu estiver exagerando, você não pode esquecer dos conjuntos musicais. Eu dancei com a minha namorada, com a Lucélia, nos bailes da vida, né? Foram muitos anos. Nos anos 60 eu tive um conjunto musical. Espetacular, o primeiro sensacional. chamava Os Cometas. Sim. Era eu, Valdir, Ibrahim o Dida e outros mais. Depois eu fiz um conjunto mais na época da Jovem Guarda, chamava The Vamps. E depois passou a chamar Niggas Special Song. Os bailes que tocavam no salão paroquial, no ginásio, eram bailes memoráveis. Foram muitos anos. O conjunto era bom, eu fui excelente, a cidade vizinha, ele te chamava. Eu tocava em Carmópolis, Itaguara. Itaguara, num ano, eu fui 9 vezes. Morro do Ferro, Oliveira. Baile de formatura. Tocava para todo lado. O conjunto era bom. É tanto que eu fui denunciado na Ordem dos Músicos. É mesmo? Como é que foi isso? Porque eu tomei a região, os mercados da região aqui. Me denunciaram, aí eu tive que levar a turma para fazer exame. Eu lembro. Ninguém sabia a música, tive que ensinar. Tinha que estudar a música. Coisa e tal, mas de sacanagem eles não passavam ninguém. Para receber de 6 em 6 meses, tinha que pagar, né, a carteirinha de música, né? Porque se você passasse, você não pagava mais, né? Então, nossa, o Nijinho, assim, eu tirei a carteira de músico muitos anos depois, eu tenho a carteira hoje. Por falar em carteira, cortando mais uma vez, como é que você tirou carteira de motorista? Conta pra nós aqui.
A carteira de motorista... Essa é boa. Foi o seguinte, eu apanhei amizade com os motoristas, comecei a fazer mágica lá para todos lá, né? Entrei no carro e fui. Chegou ali naquela rua do João Rocha, mandou dar um réu, subi em cima do passeio. Aí chegou lá e falou, não, passou, tá bom. Mesmo assim você conseguiu. Autodidata, viu? Não tinha autoescola naquela época, não. E o pai também, o pai tinha feito 3 exames, tomou pau em 3 vezes. Aí eu falei, hoje o senhor passa, pai. Fui lá para a porta da cadeia, onde estava reunido a banca, e comecei a fazer mágica lá para os instrutores. Aí amizade com todo mundo. Aí quando o pai foi entrar no carro, eu falei, esse aí é meu pai, não vai dar bomba nele não. Tá bom, você deu uma carteirada cultural. Aí o pai conseguiu passar. Neginho, fala um pouco agora da mágica. Como entrou a mágica na sua vida? A mágica, meu pai tinha um cinema. Então, uma sexta-feira chegou um senhor lá, que falou que era mágico, que ia fazer um show lá no cinema, queria fazer um show. E alugou o cinema do meu pai. Chegou à noite, ele me chamou lá no cinema para ajudar ele a arrumar os trem dele lá na mesa lá. Então eu pegava um baralho, saía um lenço, isso, aquilo, foi botando os trem tudo lá. E quando chegou na hora do show, o homem era um mágico fantástico, eu me esqueci o nome dele agora. Mas era um mágico, professor Everaldo. Era um mágico fantástico. Mágico daquele de primeira mesmo. E ele deu um show fabuloso no cinema de mágica e hipnotismo. Inclusive ele hipnotizou o Renato do Abel lá. E outros lá. E esse mágico fez um show incrível. No outro dia ele foi lá pagar o meu pai pelo aluguel de cinema. Falei, o senhor podia me ensinar umas mágicas? Eu era menino, né? Tinha uns 12, 13 anos. Aí ele virou e falou assim, isso é difícil, eu posso te ensinar uma do lenço. E me ensinou uma do lenço, uma pratinha, onde você punha uma cera e a pratinha sumia, agarrava no lenço. Só essa que ele me ensinou. E falou, se você quiser, eu vou te dar o nome de um livro de mágica. E me deu o nome de um livro de mágica do J. Peixoto. Era dessa grossura assim os livros. Aí eu mandei buscar o livro, veio pelo reembolso. Chegou lá no correio, eu pedi o dinheiro ao meu pai, ele falou, você está louco, pai. Isso é uma fortuna esse livro. Eu falei, pai, mas eu já pedi, só me dá o dinheiro aí. Aí ele me deu o dinheiro, eu comprei o livro, o primeiro livro. Eram 3, comprei o primeiro, depois eu comprei os outros 2. Então comecei a estudar e comecei a fazer mágica. Aí o meu pai tinha cinema, comecei a fazer show lá. E depois, assim, final de semana, eu ia fazer show em outra cidade, fazia. E um dia eu fui lá, em Belo Horizonte, no Banco da Lavoura, buscar dinheiro. Naquele tempo você buscava 300, 400 mil numa mala. Nossa. Saía da sede do banco, descia pela Afonso Pena. Você trabalhava no banco da Lavoura. Eu sou Afonso Pena e entrava dentro do ônibus lá para vir para passar tempo. Eu já pegava o dinheiro na hora do ônibus. Trazia 300, 400 mil para passar tempo. Meu Deus. No Banco da Lavoura. Eu trabalhava no Banco da Lavoura. E cheguei lá, comecei a brincar com um baralho. Aí um cara viu, faz uma mágica aí para ele. Fiz para ele chamou outro, de repente estava todo mundo lá da tesouraria vendo eu fazer mágica, né? E ele buscou a repórter do Banco da Lavoura, ela fez uma reportagem comigo. E depois veio um convite para mim participar do show Lavourinha. Lavourinha era um programa que tinha todo sábado. TV Itacolomi. TV Itacolomi. Aí todo sábado eu ia lá e o banco me pagava mais um salário para mim apresentar no programa Lavourinha. Aí eu fui, apresentei
e ficava lá no domingo, apresentava em clube e tal, mas nunca fui profissional, sempre amador. Mas a mágica é uma coisa muito boa que depois eu arrumei mais de 100 amigos em todo mundo. Eu recebia cerca de 80, 70 cartas por mês em revistas de mágica do mundo inteiro. Eu era conhecido no mundo inteiro. Tem reportagem minha publicada na França, na Itália, nos Estados Unidos, na Argentina, para todo lado. Mágica que eu inventava e mandava para lá. E livros sobre mágica que você escreveu. Não sei se foi só um ou dois, três. Livro também, eu escrevi livro. E tinha o meu pseudônimo de Nig, o mágico. Nig era o seu pseudônimo. De mágico. Faleiro na ufologia. E a história? Vamos falar de história, Niginho. Você, como todo mundo sabe, é o escritor da História de Passatempo. Nós temos aqui, ó, as edições. A primeira edição. Essa foi de quando, Niginho? Essa foi de 73, né? 73, é a primeira edição sua. Temos aqui a segunda edição. Essa aí está escrita aí, deve ser de anos 80. Anos 80, né? E temos aqui a terceira edição, que é a última. Essa foi 2010. Atualizada. Tá. O que te fez resolver escrever a História de Passatempo? O que fez, o meu pai tinha um amigo que chamava Roldão de Almeida. E ele era escritor, era um advogado muito conhecido em Belo Horizonte e era de passatempo. E ele veio passear aqui, ficava no hotel aí, e era muito amigo do meu pai, ia muito lá em casa. Um dia nós dois estávamos sentados no jardim, num banco do jardim. E ele tinha escrito um livro chamado Japecangas. E eu conversando sobre o livro dele, ele falou, por que você não escreve um livro sobre passatempo? Isso foi quando? Na década de 70? Foi na década de 70. Eu falei, não, pode ser, eu vou tentar escrever. E escrevi o livro, foi juntando coisa, pegando reportagem, conversando com um, com o outro, e escrevi o primeiro, que é esse de 70. E quem me ajudou muito nesse livro foi o Sr. Bolivar. O Sr. Bolivar falou, você pode fazer o livro. Eu fiz 200 exemplares. Aí o Sr. Bolivar falou, 50 eu compro. Seu. Para te ajudar. Para te pagar a edição do livro. Custo da edição. Comprou 50 livros, o Sr. Bolivar me ajudou. E aí depois eu fiz a segunda edição, a terceira o Ricardo, o irmão do Hugo, chegou lá e falou, vou fazer para você 1.200 livros. E fez. Mas desses 1.200, eu vendi uns 50 e tem lá hoje ainda 900 livros desse. Ainda tem 900? Desse aí, ó, pode mostrar, desse aí, ó. Tá fechadinho lá. Tá à venda lá, quem quiser comprar, eu vendo barato. Reserva 10 para mim que eu vou pegar. Vendo barato. Com os amigos, inclusive amigos que estão no exterior. E é um documento histórico documento fantástico. O livro tem tudo sobre passatempo, tá aí. Tudo. Tudo sobre passatempo. Começa assim no início mesmo da criação da os primeiros habitantes, tem tudo sobre passatempo aí, que a pessoa pode pegar o livro e vai saber a história toda de passatempo. Pois é, gente, quem quiser adquirir, entra em contato com o Faleiro, entra em contato com a gente aí, adquire o livro do Faleiro, que ajuda para que ele possa atualizar, fazer uma edição, né? Não, ainda tem 900 livros desses. Deixa o seu telefone aí, Niginho. De 300. O zap seu, que o pessoal entra em contato. 3335-1127. 37. Já é 37, perfeito. Quem quiser adquirir o livro, fala com o Faleiro. Faleiro, é um documento, viu? Eu tenho esse livro que eu ganhei de presente também, chama O Planeta de Jove. É um livro de ficção científica que eu li, que eu achei maravilhoso. Conta pra gente, como que é essa história e como que você teve a ideia de criar essa história? Esse livro é um livro de ficção científica. É um livro baseado inteiramente na Bíblia Sagrada. Eu coloquei um personagem junto com os personagens da Bíblia.
esse personagem que eu coloquei, ele veio de um outro planeta. Na época de Abraão, então entrou em contato com Abraão e tal, e ele tinha uma qualidade que ele não morria. Aliás, ele vivia mais do que os outros. Os anos aqui passavam lentamente. Se para mim passava 10 anos, para ele passava 1. Então ele viveu e vai até a época de Moisés. Vai junto com Moisés e vai... É uma ficção. E aí eu conto, passo pelo Egito Antigo, conto tudo sobre a Bíblia, mostrando que depois ele descobriu que determinada raça do universo tinha chegado aqui na Terra. E eles estavam se passando por Deus. Fazendo milagres. Então é um livro, é uma ficção, né? É uma ficção, mas permeada de um pouquinho de realidade, né? Mas eu sou não vou dizer, não vou dizer que eu não acredito em Deus. Eu acredito em Deus, o Criador do universo. Eu também. Porque se eu posso pensar, alguma coisa mais pensante me criou, que é Deus. Deus tem o seu lugar, é o princípio de tudo. Com certeza. Né? Agora, o livro é uma ficção que eu fiz. Antes de se tornar ufólogo, Nijinho, você era amante de ficção científica? Gostava? Ele gostava. Eu, em 1960, eu escrevi um conto que chamava O Mundo Perdido da Amazônia, um negócio assim. E é onde eu descrevia lá eu não me lembro bem. Até eu levei o livro, mostrei ao meu professor de português lá em São João del Rei. Eu só tirava 9 com ele depois que ele lia o livro. Olha, gente, e informática? Você é autodidata em informática. O primeiro computador para ter foi do Nijinho. Que teve aqui no Passatempo foi meu. Eu via falar computador, e resolvi comprar um. Aí virou lá na mesa um computador pequenininho assim. Aí eu peguei e falei, vou comprar esse computador. Era aquele TK-90, aqueles antigos? Não. Era mais antigo ainda? Mais antigo ainda. Era não tinha tecla, não. Você tinha que apertar assim. E você foi autodidata, Nijinho? Você aprendeu a mexer no computador sem nenhum... Aprendeu a mexer sem nada. Eu pegava livro, né? Alguma coisa. E depois eu comprei um computador de um cara lá em Belo Horizonte. Ele trouxe o computador... Um 386? Não, esse era computador, já era bom mesmo. Era um computador melhor, mas o cara não pôs programa nele. Aí você virou programador. Aí eu tive que aprender a fazer programa para poder pôr lá. Eu fiz até um programa de computador chamado OVNIs do Folclore Brasileiro, só com quadradinho. Eu lembro, a primeira versão, né? A primeira versão. Isso foi em que? Quando? Em anos 80? Foi 70 anos. Anos 70. Você tem os CDs ainda? A informática estava engatinhando ainda no Brasil, né? Você tem os CDs de ufologia ainda? Tem. Hoje CD já está coisa, né? Tudo que eu levei já, não vendi quase nada, né? Vendi nem um CD lá em Belo Horizonte. Nós temos no museu, na sala de ufologia, temos os CDs antigos, a CD-ROM, todos os primeiros trabalhos do Faleiro estão registrados lá. Te corrigindo aqui, lá na ACP, na Associação Cultural Passatempense, tem uma sala dedicada à ufologia, a sala do Nijinho. Em homenagem ao Faleiro, criamos essa sala, né? Um dos primeiros museus é o mínimo que a gente podia fazer no Brasil que tem uma sala exclusivamente, né, de ufologia dedicada à ufologia. É uma das salas mais visitadas lá da CP. O Faleiro, assim como o Hugo, são... eu, o Faleiro e o Hugo somos os primeiros fundadores da CP, da Casa de Cultura, né? Vocês estão comigo desde o começo, me ajudaram desde o começo a criar o museu, a Casa de Cultura. É um trabalho que a gente faz em conjunto. E estão comigo desde o começo e até hoje. E tem coisa maravilhosa lá que a pessoa... Eu já pedi demissão um monte de vezes, mas ele não deixa eu sair.
Ô, Nigi, vamos falar de um tema aqui. Fosse falar com você aqui sobre todos os temas, dá para fazer uns 10 programas. Mas o programa de hoje eu quero deixar assim mais voltado à questão, uma questão que sempre me fascinou muito, que é a questão do cinema em passatempo. Gente, passatempo já tinha cinema desde o começo da história de passatempo. No século XIX, né? Já tinha cinema aqui. Em passatempo. Vamos começar. Começa contando pra gente como começou o cinema em passatempo. Primeira sala de projeção. Teve um senhor chamado Basileu Guimarães. Guimarães, né? Ele apresentou um cinema aqui, mas tipo de slide. Era parado, tudo parado. Naquele tempo não tinha o cinema com movimento, né? Era tipo slide. Projetava e ele apresentou. Isso foi o primeiro. Certo. Parecia que tinha uma bandinha acompanhando lá. Não, esse não tinha nada. Bem no começo, foi os primórdios do cinema. Só vídeo. Ele veio aqui um dia para apresentar isso e depois foi embora. Não era daqui. Não era daqui, não. Depois... Veio Godofredo Lara Rezende. Antes do Godofredo, foi apresentado um cinema lá no Galpão do Solia. Era um galpão onde tinha madeira e tal. Uma serraria. Não tinha, uma serraria, não tinha lugar para sentar. Você sentava nas madeiras. Esse eu cheguei a assistir. Nós fomos assistir um filme lá, não me lembro do filme. Você era criança? Mudo, era filme mudo. Cinema mudo. O pai me levou, era cinema mudo. Você sentava até, não tinha cadeira, nas madeiras lá, que estavam lá. Eles botavam e deram um negócio. Mas lá. deve ter feito muito sucesso. Fez. Eu observo que seu pai parece que era um homem fora do tempo, né? É. O pai gostava O de... pai gostava, levava... Gostava de cinema. Muito amigo do meu pai. Você diria também. que ele foi a grande influência sua para gostar disso tudo? Foi, ele que me levava nisso tudo, né? É um homem adiante do tempo dele. Ele era adiante do tempo, a verdade é. Presidente. Aí depois desse cinema, Teve o Francisco Criscolo. teve, esse eu não conheci. Foi antes desse que eu assisti. Esse Francisco Criscolo Era o Cinepopeia. é do pai, acho que, não me engano, é o pai do Zé Criscolo. Ele tinha o Cinepopeia, ele fez um cinema, mas só exibia um filme. A apresentação Bezerro de Ouro. Durante o ano, chamava o Bezerro de Ouro. Um único Sucesso. filme o ano inteiro. O ano inteiro, Sucesso de bilheteria, né? porque não tinha outro filme. E era mudo também, né? Cinema mudo. Mas era top. Depois Mesmo assim, ele exibia todos sempre, mesmo sempre, filme. todo mundo sempre ia o assistir Bezerro uma de vez. Ouro. O cara passava uns 3 meses e falava, eu vou lá assistir o Bezerro de Ouro. Era de público, Francisco Criscolo, pai do Zé Criscolo. Esse ficava onde? Ali próximo à casa do Criscolo? Ali? Era ali onde a casa da Maria do Carmo Silva. Dona Maria do Carmo Silva. Era ali, se não me engano. Que legal. Depois o Godofredo Lara, que era um funcionário federal aqui, ele fez um cinema também, mais mudo também. Também muda. O Escorrega. O Escorrega era um cinema, esse que eu assisti lá no Soilia. Era um circo, o cara projetava cinema também e passava o filme. Depois, muitos anos depois, o filho dele veio cá, foi procurar o pai lá no cinema. Nossa, o filho desse Escorrega, porque ele ficou conhecendo o cinema nosso. Que ele falou, meu pai teve cinema, ele contou essa história toda. Entendi. Mas nós O Escorrega não era de passatempo, não. Não, era de um circo. Entendi. E aí logo depois veio José Lara. O Zé Lara já fez um cinema mais moderno, né? Com músicos. Mas era mudo também. Era mudo. Não tinha áudio. Era então aí tocava o Marinho, o Brumana, o Teba,
Os músicos mais... Sensacional. Era bom demais. Música de passatempo. O Mano de violão, marinha, clarineta. Isso eu peguei a assistir filme lá. Isso nós estamos falando o que? Anos 60, mais ou menos? Não, que isso? 50. 50? 40, 50. 48 para 50, por aí. Muito antigo. E a história do motor e a radiador? Hein? Pois é, esse do motor era do Zelara. O motor esquentava, o cara que estava tomando conta lá do motor gritava: água! Bora lá, leva No meio do cinema, lá era mudo, né? Só tinha música. Aí o cara saiu correndo com a lata d'água para pôr no motor lá, que o motor estava esquentando de pôr água, né? Motor a água. Esse é o do Zelara. O cinema é ali onde hoje é o cartório do Batista, ali da Madalena do Batista. Era lá o cinema. Era Depois lá foi o bar do cinema. rádio. O bar teve um bar lá. Teve um bar lá Eu depois. lembro. Era ali que era o cinema. E os donos dele depois foram o Nivaldo e o Tita. Nivaldo de Rezende Lara. O Tita Padeiro? Tita, que era Joaquim Lara, que era parente do Nivaldo. Aí já chamava Cine Passatempo. Aí o pai comprou a parte do Nivaldo. Ficou ele mais o Tita. Depois o pai comprou a parte do Tita e é onde o pai veio, fez um cinema. Meu pai fez um cinema na praça, Cine Santo Antônio. Ainda no Cine Passatempo passava o Corcunda de Notre Dame. Mas mudo. Também muda, ainda muda. É, Preto e branco e mudo. Não, esse com Corcunda de Notre Dame, já no tempo do Nivaldo, já era falado, cinema falado. Já era falado. Já era falado. E eu só assisti lá. Entendi. Corcunda de Notre Dame, com o artista que eu não me lembro. Entendi. Aí seu pai comprou o cinema, né? Comprou o cinema e fez um prédio lá na Praça Raul Leite. Aí que nasceu Próprio para cinema. Cine Santo Antônio. Aí nasceu o Cine Santo Antônio, Cine Santo Antônio. que foi inaugurado com o Cangaceiro. Primeiro filme passou. É aquela foto icônica que a gente tem do cinema, que é a única foto que se tem do cinema. Aquela foto são os que trabalharam no cinema. As pessoas que trabalharam no prédio. É o Zé Faleiro, o pai, tem eu lá, o menino com o cachorrinho, e foi feita aquela foto. E o cinema foi inaugurado com esse filme que eu falei, O Cangaceiro. Entendi, que legal. Esse cangaceiro, a fila pegava ali onde é hoje, onde é meu escritório ali, ela pegava ali, atravessava o jardim, ia para trás, ia beirando a igreja do lado de baixo, beirando e até lá embaixo, a fila para a estreia do cinema do Cangaceiro. Lembrando, gente, que nessa época aí não tinha televisão, né? Não tinha televisão. Final da década de 60, mais ou menos. O pai fez ele não estava ficando muito caro para fazer cadeira, ele fez 96 cadeiras para o cinema, e o resto era banco. Então o pai botou uma grade dividindo cadeiras e banco. E aí a cadeira pagava mais caro, o banco era barato. Era VIP, já existia era VIP. Era VIP, camarote. Mas o povo começou a reclamar. O povo falou: seu Totonho, é muito ruim, a gente que é pobre senta do lado de cá, e os ricos do lado de lá. Aí o pai pegou, desmanchou tudo e botou as cadeiras para trás e os bancos para frente. A lotação era de quantas pessoas? Cabia 300 pessoas sentadas. 300 pessoas. E enchia, né? Hein? Enchia. Ué, lotava. No começo lotava. Você vê a repercussão disso aí na área educacional e na área cultural, né? Ali na Praça Raul Leite, naquela rua do lado ali do Carlinho do Bizuca, era o fute. Os homens ficavam parados, os homens, e as mulheres passeando. Passeando mesmo, as mulheres passeando. Os rapazes. É onde ali nasceu muito namoro, muito casamento. Nossa senhora, arrumei muita namorada ali. Aí você começava a flertar com as meninas. Era bom demais. E chegava nelas, né? Ou então ia falar: guarda um lugarzinho no cinema lá para mim, que eu vou sentar com você. Chegava lá, ela punha a mão na cadeira assim, você ia, já sabia, olhava onde já estava
e sentava, porque às vezes o pai não gostava que namorasse. Não, né? naquele tempo, falar que é namorado, tinha que ir lá e enfrentar o pai, futuro sogro. Não, agora, a partir de agora, você vai namorar aqui dentro de casa. Dentro de casa. A escapatória era no cinema, né, gente? Era no cinema. Um amassozinho, Então um beijinho. pode-se falar que muitos casais de passatempo se... Uai, muita gente. Um aqui. Eu mesmo, a minha esposa era no cinema, ia lá no cinema. Era bom demais. No escurinho do cinema, igual fala a Rita ali. E eu tinha a vantagem, que tinha dia que eu era o bilheteiro. Um que trabalhou muitos anos na bilheteria do cinema, ajudando o pai, era o Somundinho. Depois foi o Peraço. Saudoso Somundinho. Então, depois eu comecei, quando eu já estava maior, já comecei a vender ingresso lá na bilheteria do pai lá. Às vezes chegava uma menina bonita e falava, eu vou te dar um ingresso, mas você tem que guardar um lugarzinho para mim. Aí ela fala, pode ir. Aí... Eu, infelizmente... Olha, gente, tem muita história, né, gente? Infelizmente eu não peguei essa época, Nijinho, de poder frequentar o cinema, era muito novo, né? Mas a minha mãe 60, me conta... 70, fenomenal. Minha mãe me conta com muito saudosismo da música, a música de abertura, que... A música de abertura, o pai gostava muito de tango, principalmente de tango. Era o Despertar da Montanha. Então, quando ia começar o cinema, por exemplo, ficava tocando música para fora. Mas outros tipos de música. Começava o Despertar da Montanha, porque terminada a música já ia começar a ser... tocava o Despertar da Montanha, todo mundo sabia que o cinema, que o filme ia começar. Ia começar a passar o Aí todo mundo já tinha comprado ingresso, já ia lá. Largava o fute, desmanchava largava o fute lá da praça. E ia pro cinema. E ia pro cinema. Então as pessoas compravam o ingresso, adquiriam os ingressos antes... ali passeando na praça e na hora que a música tocava, aqueles que iam pro cinema. Era sem chance, não tinha. Não tinha. Não, eles tinham que comprar antes. Né? E às vezes ficava gente de fora? Não, aí a praça já era grande. O footing ali continuava. Quem não ia no cinema ficava lá passeando. Quem não conseguia ingresso, continuava. Não conseguia ingresso, porque tinha muita gente. Não ia todo mundo pro cinema. Era uma coisa, esse fute era uma coisa cultural, toda a cidade interior. Tinha um fute, era onde o cara arrumava namorada, era no fute. As moças passando assim, você ficava parado. Aí uma te dava a bola, você chegava nela, ou então falava, no cinema. Evento social naquela época, de baile, você tinha um conjunto. Baile era uma vez por mês. Baile era. Era coisa rara. Então, o baile também ninguém ia de camisa, não. Tinha que pôr terno e gravata. Eu lembro uma vez que teve um baile lá no grupo, e eu dancei com a menina lá, e ela era de fora, ela não é daqui. Ela estava na fazenda do Dr. Moacir. Eu dancei com ela e ela parece que gostou de mim, né? E tinha um concurso para Miss, lá, Miss do baile, um negócio assim, não me lembro. Rainha do baile. Rainha. Aí ela ganhou, que era comprar os votos e tal, e aquela coisa lá, e ela ganhou. Então, ela mandou me chamar para dançar com ela. E eu olhei, meu paletó estava rasgado. Eu tive que arrumar um paletó emprestado lá para ir dançar com a menina, né? Eu dançar sozinho com ela, todo mundo ia ficar vendo, né? Aí fui lá, dancei com ela. Depois até eu namorei a menina uns tempos aí. Você foi muito namorador, Nijinho? Foi. Foi. Eu tinha facilidade. Dá para fazer uns 3 programas aqui. Eu tinha facilidade porque... Você era um garanhão. Porque eu era músico, conjunto e tal, tocava, né? Fazia muita coisa, cinema e tudo. Então tinha muita chance, né? Você estudou em São João, né? Estudei em São João del Rei, sem mentira nenhuma. Lá em São João del Rei eu tive 50 namoradas. 50. Eu não estou falando? 50.
Pode preparar aí que nós vamos 50. programar um. Sempre tinha especial. namorada lá. Meu Deus. De vez em quando eu vou lá, O homem é perigoso. procuro encontrar com as namoradas, mas já muitas vezes desapareceram, já morreram, outras casaram, né? Eu tive 50 namoradas lá. Tinha uma preferida, né? É, claro, que titular. era sempre a preferida. Nossa Senhora, meu Deus. Era divertido. E voltando no cinema, me conta essa história aqui. Teve um quase incêndio. Como que foi? Isso foi no cinema de lá, da rua, que é a rua sul. Francisco Gabriel, Rua das Pedras. Rua das Pedras. Famosa Rua das Pedras, O Som Mundinho estava na bilheteria e começou um fio lá, a luz que descia para iluminar a bilheteria, o fio estava descascado e encostou, deu um curto. E o curto subiu para a cabine afora lá do cinema. Mas o Som Mundinho que estava lá, ele gritou, fogo, fogo! Todo mundo que estava dentro do cinema saiu correndo. Então tinha dois gordos, um rapaz, um amor e uma senhora, não vou falar o nome aqui, eles foram sair e agarraram na porta os dois. Aquele empurra, todo o povo empurrando, e abriram a porta, todo mundo saiu correndo, e o pai lá em cima, quando o curto chegou, subiu, o pai falou, aqui, na sala de máquina, arrancar o fio. O pai pegou o fio e pá, puxou, ele arrancou. Acabou o curto, era um trenzinho à toa. Ô, Neginho, quase morre gente lá no cinema. Me conta aqui o negócio dos bailes da vida. Porque tinha um negócio de trocar a usina. Chegava a determinada hora, cortava a usina de Dornelles, passava para a usina. A usina velha. Aí apagava a luz. Aí todos os namorados, todo mundo olhando o relógio, né? Como é que é o negócio? Conta aí pra nós. Um beijo naquela hora, né? Era a hora que aproveitava para beijar. A hora, porque não... 11h20 você conhecia os casalzinhos. Anos 60, uma vez eu tive uma namorada, vou contar um caso aqui, não vou falar de onde ela é, não. Conta o milagre, mas não conta a santa. Eu estava em São João estudando e arrumei uma namorada, e veio uma turma de fora, de uma cidade de fora. E aí os estudantes lá de São João, tudo ferviam nas meninas, né? Era um domingo, os internos estavam tudo solto, e os internos, eu andava muito com os internos, era muito amigo deles. E nós fomos em cima das meninas lá, e cada um pegou uma namorada. Esperando trocar a usina. E elas eram de fora. Aí eu saí passeando com a minha, assim, tal e coisa. E, para ser galante, eu peguei e falei assim, eu posso pegar em sua mão? Para passear de mão dada, né? Isso é que era... Ela virou e falou assim, pra quê? Aí eu, para ser galante, eu falei, para sentir o calor de tuas mãos entre as minhas. Ah, meu amigo. Foi a mesma coisa que bater na cara dela. Ela chamou as outras e falou, não fico esse tarado aqui. Um simples pegar na mão, ela considerou. Aí também é muita intimidade com a moça. Que isso? Eu pedi permissão, posso pegar em suas mãos? Lógico. Nossa. Mudou um pouquinho nos dias de hoje. Hoje está um pouquinho diferente. Não tem muita diferença. Gente, eram outros tempos, né? Outros tempos diferentes, uma coisa... Mas uma coisa do cinema... Velhos tempos, belos dias. Aqui passou um seriado que chamava Deusa de Joba. Então tinha um sujeito de cor escura, né? Um afrodescendente. Afrodescendente, que era ajudante do artista. O artista é Clyde Butch, um negócio assim. E era passado na selva. E o ajudante chamava Amboni. Aí tinha um miúdo, lembra do miúdo, né? Ele foi pai do Ezinho, ajudante do meu pai, e depois o pai ensinou ele a dirigir. Foi pai do Ezinho, pai do Marcelo, né? Marcelo está em Denver.
na Grande Nova York. E o miúdo era assim, quando aparecia o Ambon, ele dizia, ó miúdo! E outra coisa, quando começava o seriado, fazia um batido de tambor. Tan, 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 tan. O cinema inteiro acompanhava a música bater no pé no assoalho, que era de assoalho, né? Era fantástico o negócio. E tinha os baleiros. O baleiro era um grande amigo meu de infância, o Dão da Libanha, do Adair, é da família dele. Falar em bala, deixa eu filar uma. Ele é sobrinho da neném do Dedê, o Dão. O Dão era o baleiro, o Dão passava assim, ó o baleiro! Ó o baleiro! Isso durante a transmissão do filme? Durante a transmissão do filme. Era o cinema de lá, né? E os filmes variavam muito? Variava, passava filme. O filme alugava em Belo Horizonte e vinha pelo ônibus. O pai ia em Belo Horizonte e pegava uma lista lá. Ele tinha conhecimento através de livros. Sabia qual que era a bilheteria. E pegava faroeste bom, só trazia faroeste de primeira linha aqui. O pai trazia, porque o povo gostava muito de faroeste. E na Semana Santa, a tradição é a vida de Cristo. Quinta e sexta só passava a vida de Cristo. Era 4, 5 sessões. Lotava, ficava lotadinho. A vida de Cristo. E os filmes vinham pelo ônibus. Uma maletazinha com 3 rolos de filme. O filme era alugado, né? Era alugado, O pai alugava, vinha na sexta-feira pelo ônibus, na segunda o pai mandava ele embora. Era alugado. Devolvia o filme depois. Que interessante, viu? E depois o pai comprou uma lente para passar cinemascope. Aumentou a tela. A tela era pequena, depois o cinema inteiro. Tinha 8 metros de tela. De comprimento, de largura uns 4 de altura. Ocupava a parede toda. Aquilo você assistia um filme em cinemascope era outra coisa. Não devia nada ao cinema de Belo Horizonte. E o primeiro filme colorido, qual que foi? O primeiro passou lá no cinema antigo. Chamava Escola de Sereias. Com Estéreo Willer, esse eu assisti. Lembro e guardei na memória, foi o primeiro filme colorido que eu assisti. Deve ter sido uma revolução, né? Foi, porque só passava preto e branco e as projeções ruins, antigas, né? Outra revolução, Nojinho, foi o primeiro cinemascope que passou aqui foi um filme faroeste com Spence 3. Sim. Eu esqueci o nome dele, tem o nome dele aí no livro. Lança Partida. Lança Partida. Faroestão. Foi o primeiro cinemascope que passou. Deve ter sido um sucesso. O povo ficou doido, porque a tela era o cinema inteiro. 8 metros de tela. Outra revolução aqui foi o filme Os Cafajestes. Norma Bengel e Jesse Valadão. A faixa etária, 21 anos. O pai não deixava assistir. Deixava, não. Eu lembro. 18 anos, não. 14 ele ainda Jesse Valadão, se não me engano, era 21 anos. A proibição. Era. Entendeu? Houve um fato aqui, um filme, o pai botou lá 14 anos. Que o pai passava os filmes antes para ver se podia diminuir a censura. Faixa etária. Porque a rapaziada gostava de ir, a meninada gostava de ir no cinema, né? Então, de 14 anos já ia mais gente. 18 já ia só os adultos. Aí o pai botou lá 14 anos, ele passou o filme. Tinha uma cena que a mulher saía nua. Mas numa escuridão você não via nada. Você não via nada. Nada dela. Que ela estava nua, aí não pode. Aí o pai botou lá, censura 14 anos. Aí o doutor Lourdes, que é o juiz de direito, passou lá e falou assim, eu já assisti esse filme.
Esse filme não é 14 anos, é 18 anos. Aí baixou uma portaria, esse filme não pode ser exibido pela faixa etária de 14 anos. Tem que ser 18 anos. Aí pregou lá, o pai pegou, não passou. Isso por causa de uma cena de nudez no escuro. No escuro. O pai pegou, não passou. Esse Cafajeste foi o primeiro. Era numa quarta-feira, o pai falou, não vai dar ainda nenhuma 18. Então, gente, ele não passou. Esse Cafajeste, depois eu assisti em Belo Horizonte. É um clássico do cinema brasileiro. É o primeiro nu frontal de uma mulher, Norma Benga. Apareceu nu, então. Por isso a faixa etária é 21 anos. Esse eu 21 anos. Hoje, eu só assistia depois. Assisti esse filme depois, não sei se foi na televisão, onde é que foi. Já assisti ele também. Mas no dia o pai não deixou, não. Não, esse é. Quando só é por causa dessa cena. O pai passava, não sei. Se cortasse essa cena, podia pôr 14 anos. E uma coisa interessante, lá na cabine, a cabine tinha uns buracos assim, mais ou menos 1 metro de largura, tinha dois de cá e 2 de cá, e o projetor no meio. E naqueles buracos ficavam os caras aí que ia assistir o filme lá. Quando era 14 anos, se eu não tinha, eu assistia lá de cima, né? Aí um assíduo frequentador lá do cinema, ele não pagava ingresso, o pai não cobrava dele, não. Era o Zé Vicente. Eu lembro. Eu vizinho meu aqui na Rua do Rosário. Você lembra? Cientista, era um cientista, era uma cabeça fabulosa. Autodidata, igual o Vizinho. É os gênios, é passatempo cidade dos gênios. Ele mexia com máquina de escrever, máquina de escrever, ferramenta. Qualquer peça que você pedir, ele fazia. Ele fazia. Ele um dia, a grifa é uma pecinha quadrada que puxa o filme. Ela fica fazendo Ele que dá assim, manutenção na máquina. Ela fica fazendo assim e vai puxando a fita de cinema que tem uns buraquinhos. Os furinhos, Sabe? Estragou a do pai lá. O pai falou, e agora como é que eu vou fazer? Tem filme aí para passar amanhã. O Zé Vicente falou, me dá ela aí. Fez uma grifa pro pai. Só que não durava o tempo que a original durava, porque era feita de aço. E ele fazia de metal, né, uma coisa. Mas bronze, alumínio. Ele fez para mim tinha o mágico usa um dispositivo, um equipamentozinho, onde ele tira cigarro aceso do ar. Assim. É um dispositivo. Eu dei uma explicação para o Zé Vicente, falei, é assim, assim, assim. No outro dia ele trouxe o dispositivo lá e me entregou. Só pela explicação que você deu. Só pela explicação. Era um homem fabuloso. Eu lembro. Foi vizinho meu aqui na. Não. O vizinho usava um chapéu. Qualquer coisa ele arrumava mesmo. Ô Nidinho, você me contou uma história uma vez que Passatempo tem uma analogia com o Cinema Paradiso, com o filme Cinema Paradiso. Porque o Geraldo da Nedina, ele chegou lá. Conta essa história pra gente. O Geraldo da Nedina, ele era o que limpava o cinema, varria lá. O cinema. O pai arrumou com a mãe dele e mandava ele lá. Criança ainda. Ele limpar. Criança. Eu vou contar um fato antes. Aí um dia, a minha bateria do conjunto ficava lá dentro do cinema, montada, que a gente ensaiava dia de semana, não tinha filme, né? Aí eu estou ouvindo um sambinha batendo na bateria, mas é a perfeição, que nem o meu baterista fazia. Aí eu peguei e falei, o que é isso? Cheguei lá, quando eu vi assim, a pessoa saiu correndo. Eu corri atrás e peguei ele, era o Geraldo. O Geraldo estava batendo na minha bateria. Falei, não, eu falei, não, senhor, eu gostei de você bater, vamos lá. Bate, ele bateu, eu falei, amanhã você vem ensaiar no conjunto aqui. Foi meu baterista há muitos anos, tocava violão também, era bom. Mas o Geraldo era o ajudante do pai lá, começou varrendo no cinema. Depois o pai chamava ele lá para cima, para enrolar a fita, coisa e tal.
E depois o pai começou a ensinar ele a projetar o filme. Virou operador. O Geraldo virou operador. O pai sentava lá e assistia o filme, o Geraldo projetava o filme direto. O Geraldo sabia passar o Uma filme. analogia ao clássico do cinema mundial, né? Era um menino que ajudava o pai lá. Era o cinema paradiso. A história é aquela do cinema. A versão Do pai, do cinema do pai, mas o Geraldo. Eu já não mexia lá no cinema. Eu mexia na bilheteria lá embaixo. Mas o cinema, o Geraldo sabia tudo de amplificador, tanto depois ele tornou radiotécnico. Hoje ele conserta qualquer rádio aí. Porque a máquina, gente, tinha que ter uma pessoa tomando conta, né? Não, tinha que ter. Às vezes embolava, arrebentava a fita. Você tinha que pôr a fita, saber pôr a fita. Tinha uma porção de lugar para passar. E ela arrebentava no meio do filme, assim? Às vezes arrebentava, porque ela vinha estragada de fora, que ela tem uns buraquinhos assim, ó. Às vezes, 5, 6 buracos estavam arrebentados, roçada, engasgava. Aí tinha que parar. Aí interrompia o filme. Interrompia o filme para começar ou de então, novo. Isso até cinema grande acontece. Exatamente, Belo Horizonte. E o pessoal aceitava numa boa, ninguém reclamava? Não, o pessoal sabia que fazia parte. Porque quando era longa-metragem, era 2 rolos. No meio do filme tinha que parar. Trocar três rolos. Então tinha duas interrupções para poder trocar o rolo. Aí quando ia trocar o rolo, o povo ia para a sala de espera para fumar. Pitar, Ia fumar, aí fumava lá na sala de espera. Porque o cinema lá tinha uma sala de espera. Então o pessoal já era costume, né? Já esperava isso acontecer. Agora o Geraldo aprendeu a fazer isso tudo. E o Geraldo, depois do fim... Não, era o Geraldo que comandava tudo. O pai nem punha a mão em máquina mais. Era só o Geraldo. É tanto que quando acabou o cinema, o pai pegou os cartazes lá que sobrou, os filmes, deu pro Geraldo. Será que não existe nada disso hoje em dia? Que isso seriam peças importantíssimas para o museu. O Geraldo tem alguma coisa do cinema aí. Ele tem. Nós vamos convidar o Geraldo para uma entrevista. Vamos contar essa história. Geraldo Almeida, filho da Nedina. Era sobrinho do Zé Vicente. Nós conversamos. Ô, Nigi, vamos falar agora da parte triste. O fim do cinema. Por que acabou? O que aconteceu? Como que... O cinema, quando começou a televisão, era uma porcaria a televisão, né? Porque você não via nada, né? E por coincidência, acho que a primeira televisão de passatempo foi o Som Mundinho, não foi? Foi, mas o Narrilha que trouxe. O Narrilha que trouxe e botou na loja dele lá e lotou de gente para assistir. Eu mesmo fui lá, você vendo aquele trem lá e coisa. Aí depois o Som Mundinho comprou a primeira do Narrilha. Pôs na casa dele. Foi a primeira televisão de passatempo mesmo. De passatempo. Aí, na Copa do Mundo, enchia a casa do São Mundinho. 1958. Copa do Mundo e tal, mas era tape, passava tape, não era ao vivo não. O jogo era hoje, daí uma semana tinha um tape. Aí, estava o povo assistindo lá, e o Garrincha pegou uma bola lá e perdeu a bola. O Garrincha era do Botafogo. São Mundinho era um botafoguense apaixonado. Eu me lembro, eu estava lá. Aí o São Mundinho gritou, se é para falar mal do Garrincha, pode sair. Pode sair. Aí o cara ficou caladinho, né? Tinha uma turma aqui que saía de passatempo, alugava um táxi aqui, e assistia jogo do Maracanã, Botafogo, Flamengo, Fluminense, não era? Era. Tinha uma turma fanática que ia alugar uma Kombi aqui, bate e volta, ia lá assistir o jogo do Maracanã e voltava. Eu não vi o Garrincha jogar, mas vi o Didi jogar e os outros lá em São Rei assistir um jogo lá. É até interessante. Eu cheguei lá em São Rei, estava num bar lá, chegou um cara, sentou. Começou a conversar comigo. Aí eu ouvi falar que você joga bola e tal, coisa. Eu jogo no time do ginásio lá no Esparta. Você é o Paulo Guerra.
não é o Paulo Guerra. Você é aquele Beck famoso do passatempo que parou o Atlético lá. Eu falei, não sou eu, não. Aquele é o Paulo Guerra, só. Paulo Guerra era jogador de passatempo. Olha, Gin, falando em futebol, escala pra mim aí o maior time de todos os tempos, o maior quadro do Passatempo Futebol Clube. Peraí. E do Fita Azul, se você souber também. Peraí. Aí o Paulo Guerra, eu falei, não sou o Paulo Guerra. Não, você é, tá. Olha, vamos ali, vou comprar chuteira pra você, vou te dar as passagens pra você ir treinar lá no Atlético e tá. Aí eu fui treinar no Atlético, mas eu falei com o Adulto, sou o Paulo Guerra, ele insistindo que era. Aí eu treinei lá, joguei no segundo time, nesse dia o Atlético ia jogar contra o Botafogo, o Didi estava. Assisti o jogo do Botafogo com ele. Joguei no segundo time na preliminar. Entrei no segundo tempo. Mas você estava falando o maior time. Fala para nós. Que já do Fita Azul também. Você sempre acompanha o Renato, Paulo Guerra, Manim, Bruno e Edilson, irmão do Renato. Essa é a defesa. Meio de campo, Dida, Cici. Dida e Cici, é. Agora os atacantes eram o Nino, Peraço, Orlando e Ronei. Foi o maior time do Passatempo. O Glaucio foi mais na frente, né? Quem? O Gugu foi, mas o Gugu ele sobressaía ele, né? Ele. É artilheiro, né? O time não era. Era bom, um time muito bom que o Gugu jogava, mas não era igual a esse time. Esse era o time principal do Passatempo. Do Fita Azul, você lembra? O maior time. Eu lembro, o goleiro era o Bagre. Era o Negro da Raimunda, Betinho do Luiz Queveiro. Vou falar o nome do jogador, Ludo. O goleiro Bagre? Ludo, não, era o Bagre Negro. Passatempo. Era o Negro. Ludo. Oriane? Não. Oriane não jogava nessa época, não. Jaime, Jamil, G. O G é famoso. G jogava no Fita Azul também. Betinho Luiz Queveiro, eu já falei. E como é que chamava o outro só? Irmão do Palmério. Dirceu. E uns outros mais lá que eu não me lembro. E Passatempo e Fita Azul existiram aí por mais de 30, 40 anos, sem topar os dois, sem cruzar, sem nunca jogaram. A rivalidade era tanta que não jogava. Naquela época famosa lá... não jogava. É tanto que o São Moacir foi lá um dia na casa do pai. Convidar para jogar e... Convidar, chamou o pai e falou, Totônio, vamos fazer um jogo Fita Azul e Passatempo. Acho que renda para a igreja, um negócio nós damos uma renda para a igreja e tal. O pai falou, Moacir, eu sou muito seu amigo com Passatempo e coisa, mas... para fazer um jogo Passatempo Fita Azul, eu não importo de que faça, não. Mas eu vou sair da presidência. É uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é muito grande. Era o risco de uma briga. Para nós dois, Marcelo. Se tiver uma briga, vai sair morte. Aí o Moacir falou, Totônio, você tem razão. Vamos deixar. Fica assim, vamos continuar. Ô, Nigi, para falar sobre esse assunto de futebol, tem uma história que talvez você não se lembre, mas havia aulas, você dava aulas lá no Passatempo para escolinha de alunos para poder aprender a jogar bola. E eu fui, a primeira vez na minha vida, fui lá, falei, vai ter treino, vamos lá, vamos. Aí eu fui, eu e mais uma pessoa comigo, meu irmão, não sei. E a gente começou o treino e tudo, você escalou os times lá, não sei se você lembra disso, você não deve lembrar disso, que tem muitos anos. Eu fiquei logo ali na área, perto do gol, no início ali, né? E como o jogo estava lá na frente, demorando muito, eu sentei no campo. Você me expulsou, você lembra disso? Merecidamente. Merecidamente. Você me expulsou na hora, eu e a outra pessoa. Nós sentamos durante o jogo. Você lembra dessa história? Atleta irresponsável. Mais ou menos, acho que eu lembro. Você era o treinador, ele me expulsou. Eu treinei muitos meninos. Fiquei muito lá, tempo com raiva de você. Treinei muitos meninos e dei apelido nisso. Por exemplo,
aquele que tem uma linha de ônibus aí, como é que chama? Nami? Hein? Nami? Não, um outro. Boniek, o Boniek, Sim. o apelido Boniek, como chama Boniek, foi eu que dei. Era o ponta direita da seleção da Hungria. Ele era muito... O Boniek correndo, ó, vai Boniek, vai Boniek. E todos os meninos começaram... O apelido Chamou o apelido. O Bistulinha do Romeu, também eu que botei apelido. E esse do ônibus, senhor, ele anda numa bicicleta aí, ele tem um ônibus aí, como é que chama? Não lembro. A memória falhou, né? Não, é o que eu mais sabia, como é que chama? Uhum. O rosto dele está na minha frente aqui. Hein? Não, ele tem um ônibus também. Ele está mexendo na barraquinha lá. Instalação lá na barraquinha. Não é o Nami. Não, não. Não lembro. É rapaz. Eu esqueci o Mas nome. muito interessante. Mas, Nijinho, vamos voltar ao tema aqui da fechamento. Como aconteceu o fechamento do Cine Santo Antônio? E como é que isso impactou a cidade? Como que foi? As televisões apareceram. No início o povo ainda ia no cinema. Depois foi melhorando a televisão. A programação foi melhorando. Do cinema. A concorrência desleal, porque você está em casa, o conforto. Você ficava em casa com café. Aí seu pai foi obrigado a fechar. O pai fechou o cinema. É. E aí eu fazia lá um clube, transformei num clube. Aí fazia show o show de Santo calouros. Continuou muito tempo como sendo um teatro. Hein? Continuou depois sendo um teatro, né? Por muito tempo. Show de calouros. Onde tinha shows, apresentações. Mas depois foi estragando o telhado e tudo. O pai eu falei, pai, desmancha aí. Faz uma coisa menor. É que ele fez aquele prédio lá, para alugar. Entendi. E aí foi o fim do cinema em Passatempo. Isso foi o quê? Anos 70? Foi já em 80. Já né? em 80, início dos 80? Início. Porque um cara ainda alugou o cinema do pai. Alugou o cinema para poder... Depois que seu pai fechou, Depois que o pai fechou, ficou um tempo. Ele tinha cinema em Resende Costa, trazia o filme para cá e passava aqui. Fazia assim. Mas durou pouco também. Durou pouco também. Acabou. Mas aí conta, como que começou os seus shows lá no cinema? Você que teve a ideia? Aí eu fazia o Fazia show de lá. mágica também? Fazia show de mágica. Hipnotismo. Hipnotismo. Não lembro. Esquecemos de falar Era que muito divertido. também, Nijinho também é um grande hipnólogo. Eu sei hipnotizar. Várias vezes. O primeiro que eu hipnotizei foi o Dida. O advogado? Eu lembro. Eu falei, dorme, ele dormiu. Aí eu falei, como é que eu vou acordar? Acorda o homem. Vai lá em casa, busca o livro lá pra mim. Aí buscaram o livro lá de hipnotismo lá em casa. Tá. Como Você acordar hipnotizou o ele e não paciente. sabia como acordar. Eu não tinha lido. Fiz ele dormir. E aí hipnotizei muita gente, eu não lembro. Eu lembro. É espetacular, cara. E você faz isso como um show, né? Era show, era show. Show de hipnotismo, E show você de mágica. podia beliscar o cara, Não acordava, não. enfiar uma agulha nele, não acordava, não. Agora, Nijinho, agora você pode falar. O Luiz Carlos, só ouvi, eu hipnotizei ele uma vez. Depois que o cara é hipnotizado uma vez, só de você olhar para ele e falar, dorme, ele dorme ali. Imediatamente ele dorme na cadeira. O Luiz Carlos estava sentado assim e falava, dorme, ele dormia. O João Mantegueiro falava, ele dormia de eu estar hipnotizando um outro lá em cima, ele dormia lá na plateia. Ele só de estar de plateia, ele dormia também. Passou muito tempo, agora você pode contar para nós. Aquele quadro que tinha no show lá, todo mundo ficava abismado. O Nijinho virava as costas pro público, e uma pessoa lá, eu estou pegando uma camisa aqui, que cor que é? Cor preta. Eu estou pegando uma coisa aqui, o que é?
tá pegando um copo. Aquilo era combinado, né? É código. Código. O povo ficava doido, bicho. Ficava louco. Cara, Quem passou por isso descobriu hoje que era código, porque ninguém sabia. Ninguém sabia. Quem não sabia, tá sabendo agora, né, gente? Funcionava. o código, por exemplo. Até carta de baralho. Escolhe uma carta e o cara lá. Legim. Por exemplo, qual a que é carta que palavra. ele escolheu? A palavra, por exemplo. A palavra. Escolhe a carta. Escolhe, por exemplo, pode significar 10. Então ele caçava o 10. Escolhe uma carta neste baralho, podia significar paus, 10 de paus. Ligava o código à carta. Legal. Ele fazia isso lá. O povo O povo entrava em delírio, cara. Não, o homem... Aí o Liginho falava, não, porque o mágico tem Deus no coração e o diabo nas mãos. O mágico é aquele que tem o Deus no coração e o diabo O diabo nas mãos. É o capeta e pesou. Bom demais, Liginho. Eu tô lembrando aqui, cara. Então só descobriu agora. É espetacular, cara. Fui na terra dele, lá em Morro do Ferro, jogar futebol. E aí, eu estava com as pratinhas no bolso e comecei a fazer mágica lá de baralho. Então o povo lá já sabia que eu era mágico. Um baita do mágico. Faz mágica. Os maiores que eu já conheci. Aí eu comecei a fazer mágica lá, vendo os meninos, faz pra mim uma mágica. Aí eu fiz aparecer, tirar uma pratinha na orelha dele, dava pra ele a pratinha. Dava outro. Bom, aquela turma que tá lá. Depois eu fui lá jogar futebol, acabou o jogo, nós fomos para um bar lá, chegou uma multidão de meninos. Faz uma pratinha. Pra mim, faz aí. Faz uma pratinha. Eu falei, não dá. Não tem prata para vocês, todo mundo, não. Ô, Liginho, e quando que acabou, em definitivo, o cinema, os shows e tudo? Vai nos anos 70, 80, né? Que aí já não tinha mais... Não, o show ainda continuou, né? Continuou, o teatro lá. Eu ainda fazia show de mágica. Música, eu apresentava música. Música, baile, depois... Baile. Era um show de variedades. Não, o show que eu fazia tinha música, era o conjunto meu que tocava. Aí entrava show de mágica. E botava cantores, tinha os cantores. Show de calor, tinha o júri. Show de calor, Show de tinha calor. o júri, igual o Silvio Santos. Aí o cara cantava, ganhava um prêmio lá. Tirava final, o da cara ia renda, classificando e tal. tirava uns 20 reais. A premiação. Pro cara, né? E premiava. Ô, Liginho, nós estamos na época agora, semana que vem, e o carnaval, Liginho? O bloco do Nick, o maior concorrente do Tonessa, era uma briga. Isso foi Uma rivalidade mais de terrível. 20 anos, não foi? Foi. Aquela luta, né? Tinha outros blocos... Uma briga amigável. Amigável, lógico. Liginho? Porque tinha outros blocos o pessoal ficava queimado. Mas só fica entre o Liginho e o Tonessa, só tem os dois, né? O Tonessa só tinha mulher bonita. Não tem chance, tinha 4, 5, 6 blocos disputando, hein? O Tonessa só tinha mulher bonita. De Belo Horizonte. É. O Tonessa é a gente, as mulheres passar mais tempo que lindas. morava em Belo Horizonte, e a gente trazia as moças de mulher lá. era pra frente, era de Belo Horizonte. Pra Fentex. Aí era mais... Teve uma vez que... Desfilava de biquíni. Não, teve uma vez que... As mulheres daqui não faziam isso. Não fazia. Não. Eu, para desfilar com as pernas de fora aqui, uma vez Era complicado. Eu consegui fazer uma fantasia com rasgo de um lado. E as meninas mostravam a fantasia em casa fechada. Chegava aqui, lá, abria. Chegava aqui, ela abria ela. Ô, Liginho. E lá, e o pai chegava lá, uma fantasia do menino. Liginho, Se nós não fizesse isso, não ganhava. Não, o Tonessa era disputado, hein, Uma Liginho? moezada bonita do Tonessa. Tinha uns 3 anos que nós não ganhávamos, só Liginho. Aí fizemos uma reunião, o Servinho, a Xlene, o Zarzu, o marido da Xlene. Ô, gente, nós temos que trazer uma inovação, tem que ser uma coisa nova, impactante. Aí eu não vou falar o nome dela, não.
uma das componentes, né? Eu vou sair de topless. Aí ele falou, não, aqui em Passatempo, você tá ficando doida? O padre vai excomungar nós. Saiu. E saiu. Topless. Eu lembro, foi um bafafá na cidade. Foi um bafafá. Aí ganharam o primeiro lugar também. Nossa senhora, foi uma coisa Aí de ganharam o primeiro E lugar. ela era bonita, né? Ela era bonita, a moça. Eu sabia o nome dela. Não, eu sei, mas não vou falar. Não. Ô, Nigi, por que os blocos acabaram, o carnaval acabou igual era? O Zezinho tá aí hoje, resistente, Acabou pelo seguinte modo. Começou, vinha o bloco do Carlos Pedro. Enquanto era o Tonessa, era gente, Tonessa pegava a gente daqui com o pessoal de Belo Horizonte. Misturava, daqui Belo Misturava. Quem Mas o morava Carlos lá, Pedro começou a trazer gente profissional de Rio de carnaval. Janeiro, Um aquela bloco escola de samba do Rio. Bloco Aí completo. não tinha chance. Aí a gente não tinha chance, trazendo aquelas fantasias mais caras. Eles compravam a fantasia do Ué. Bloco Rio de Janeiro. Então eu falei, eu não vou concorrer mais, parei. Mas Marli continuou Com isso. fazendo, mas sempre perdendo para o Carlos Pedro, porque o bloco dele trazia. Aí o largamos saudoso fazer. carnaval de Passatempo. Enquanto Isso é bom, tava, mas não pode ser muito bom, não, que é a verdade é essa, desleal. era abrilhantava, o bloco do Carlos Pedro abrilhantava, mas não dava para concorrer com os daqui, né? Sufocou os outros A blocos. concorrência ficou desleal, né? Ficou desleal, exatamente. Paridade de armas, aí ficou desigual. Ô, Niginho, conversar com você é sempre uma alegria, é gostoso demais. A gente, se continuar aqui, a gente fica aqui Não, vamos ficar 2 horas falando. até 10 horas da noite, porque história tem, viu? O Niginho tem muita coisa para contar ainda. A gente ainda vai poder fazer um programa sobre Se Deus ufologia quiser. específico, um programa para a gente voltar a falar do carnaval, um programa para você contar sobre as mágicas, né? Hoje, então, a gente fecha aqui com essa Foi linda uma apresentação. homenagem, gente, que nós queríamos fazer. Foi uma homenagem que a gente queria fazer a gente para queria você. começar Inaugurar o podcast. Eu que entendeu? agradeço a vocês aí pela Porque você é o ícone da cultura de contar Passatempo. alguma coisa da Não, história e do tem Passatempo. muito mais coisas. Nós vamos fazer mais programa aqui, Esteu. Sim, com Se certeza. Deus quiser. Tem muita Vamos fazer um história roteiro pra aqui. contar. Viu, Geraldo? Já tá contratado. Trazer o Faleiro aqui para falar de outras coisas. Ufologia a gente fala em horas por Ó, horas Esteu. aqui e tudo mais. Esteu, aí tem história, viu? Muita história. Ô, gente, eu quero agradecer, então, muito a presença de vocês, ao meu amigo Hugo, né, que comentou aqui com a gente. Agradecer você, Niginho, por mais uma vez vir aqui falar com a gente, conversar, de ser esse parceiro grande que você é da CP, sempre foi, é membro, fundador, sócio fundador, desde o início está com a gente aí. E a ideia nossa é essa, é fazer um programa gostoso, um programa assim, um bate-papo aqui, descontraído, sem muitos detalhes, sem muita coisa, pra gente poder contar um pouco da história de Passatempo, gente, porque a nossa cidade é uma riqueza. Agradecer ao Geraldo, nosso operador da da que não maquinaria aparece, aqui. mas tá ali, Geraldo, Esse é fera muito obrigado. também. Esse aí é fera, viu? Você é fera na filmagem. Na o filmagem e Hugo tudo mais. Faleiro, muito obrigado pela sua presença, tá? Espero contar com você em outras Eu oportunidades que agradeço pelo convite. Tá? Estamos à A disposição. CP te agradece mais uma vez por estar aqui conosco. A minha admiração, o meu respeito por você já sabe. Desde lá, eu sou seu fã desde lá do colégio, viu? Quando você era professor. Eu considero que é uma honra muito grande poder ser amigo do Niginho. Inaugurar o podcast com o Niginho considerar como amigo é uma honra para qualquer pessoa. A gente se sente Com honrado. toda certeza. parte de muita coisa aqui em Passatempo. De toda a história do Trabalhei Passatempo. no ginásio, mexi com carnaval, ufologia, mágica, cinema. História. Casa de Cultura. História, Casa de Cultura. Casa de Cultura, sempre ajudou lá. Sempre eu participei, eu gostei de estar nesse meio aí. Mas eu que agradeço a vocês pela oportunidade de contar alguns fatos interessantes sobre Essa história do cinema e outras cinema eu coisas, sempre né? achei maravilhosa. Eu quis começar com ela porque eu achei que assim, né, a gente teve um cinema paradiso em Passatempo. A gente tem uma analogia perfeita, né? É perfeito. E foi muito bonita a história do cinema aqui, como começou e tudo E a mais. decadência das salas de projeções na cidade do interior é visível. Poucas cidades do interior continuam mantendo a sala de projeção. Acho que até Oliveira fechou também. Aqui perto, só Oliveira tinha cinema. E aqui em Passatempo, o pai em Oliveira. Eu falo que o Passatempo está na vanguarda de tudo, né? E eu vou te falar antes. uma coisa para terminar aqui. O pai
Ele era coletor federal. Ganhava bem, graças a Deus. Ele injetava dinheiro no cinema. Por resto, com certeza, o filme vinha, ele inteirava do bolso para poder trazer o filme, porque ele gostava de assistir filme. Ele construiu o prédio do cinema. Construiu o prédio, comprou as máquinas, as poltronas, tudo, e manteve o cinema. Quem cria a história de passatempo são as pessoas que fazem as coisas em passatempo por paixão. E não por outros motivos. No final, desinteressadamente. Ele pagava, ele inteirava dinheiro para o filme. Eu falei, que isso, pai? Você não está inteirando dinheiro. Ele falou, então você vai bancar o cinema. Eu falei, eu trabalhar no banco, falei, eu vou bancar o cinema. Botei um determinado, fiz uma conta só para o cinema. Botei um dinheirinho lá e comecei a trazer os filmes. Ele não queria trazer mais, eu trazia. Pagava os filmes e tal. Quando chegou em determinado tempo, aí, uns 2 ou 3 meses, não tinha nem um tostão mais. A renda de cinema, os filmes comeram o dinheiro todo que eu falei. A cultura é uma cachaça. A gente mexe nessa área aí, mexe nessa praia por amor. Por amor. Por amor à arte, entendeu? Porque é nós que diga. Né? A gente que diga da CP. Não tem, é difícil. Ô, gente, muito obrigado a todos. Esse foi o primeiro programa, o programa 001 dessa primeira temporada, tá? Quero agradecer muito a todos, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo aí, ficaram com a gente até agora. Tá? O projeto da CP é que depois dessa primeira temporada de 10 entrevistas, a gente continue entrevistando todas as pessoas de passatempo, em todas as áreas, não só da área cultural, mas em todas as áreas. Porque agora nós, com a sua permissão, Silvio, agora nós temos a sede própria da Casa da Cultura, a CP, que é a antiga rádio. A rádio fechou, nós tivemos que destinar o patrimônio remanescente para uma entidade de igual atividade, né? Cultura, voluntariado. Então nós fizemos uma ata, encerramos as atividades, registramos em cartório e passamos para a CP. O nosso estúdio está aqui, foi montado aqui, tá? No antigo prédio da rádio. Agradeço a todos, então. Lembrando que esse programa está sendo patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, tá? A lei municipal aqui, o projeto que a gente participou aqui em Passatempo, tá? Através da Secretaria de Cultura. E essa primeira temporada serão 10 entrevistas com personalidades da área cultural. Então agradeço muito a todos. A gente vai encerrando o nosso programa de número 001. Muito obrigado, Faleiro, pela sua presença. Quero você de volta aqui em outras entrevistas. Nós vamos falar de ufologia, falar de outras coisas interessantes. Eu falo que é uma delícia conversar com o Faleiro. Quando a gente conversa, bater papo, a coisa vai longe. Então nós vamos aproveitar ele muito ainda aqui. Muito obrigado a todos, tá? É o podcast Aconchego, programa ACP Entrevista, né? Edição 001, com o meu amigo Faleiro, meu amigo Hugo de Lara Campos. Muito obrigado a todos, obrigado Geraldo pela Geraldo, transmissão. obrigado, Edinho, obrigado, e até o próximo programa, gente. Valeu, muito obrigado.